Você sabia que antes da segunda vinda de Deus, sinais extraordinários serão enviados à humanidade? Padre Pio, um dos santos mais iluminados do século XX, nos alertou e deixou bem claro: o mundo será testemunha de 4 sinais grandiosos e inevitáveis que antecedem a volta do Senhor. Aqueles que estiverem atentos saberão considerar a hora em que o céu se abrirá, trazendo a promessa divina. Mas, você está preparado para refletir sobre esses sinais? Ou será que eles já acontecerão? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra as revelações que, segundo os ensinamentos de Padre Pio, irão transformar a Terra e a vida de cada um de nós. O primeiro sinal que antecederá a segunda vinda de Deus será o clamor da natureza. Padre Pio nos ensinou que a criação, que é obra perfeita do Senhor, recebe a dar sinais de sua agonia. Terremotos, enchentes, tempestades específicos inexplicáveis serão testemunhados em todas as partes do mundo. Será como se a terra estivesse chorando e implorando pela redenção. À medida que as mudanças climáticas se intensificarão, o sol parecerá mais quente, e regiões antes calmas serão associadas a desastres naturais. Muitos questionarão o que está acontecendo, mas os fiéis saberão que é o eco da voz de Deus esperando a humanidade ao respeito. É o momento de unir nossas orações e pedir a misericórdia divina sobre o mundo. Neste tempo, aqueles que têm fé perceberam que esses eventos não são apenas acidentes naturais, mas sim um grito de alerta. Uma chamada para voltarmos os olhos ao céu e pedirmos misericórdia. Oração para este momento. Senhor, conceda-me a sabedoria para discernir os teus sinais. Que eu possa ver além do caos e encontrar tua presença mesmo nas dificuldades da vida. Amém. O segundo sinal será uma confusão espiritual. Padre Pio dizia que, antes da volta de Cristo, muitos se perderão, pois as vozes do mundo serão mais altas que a voz de Deus. Surgirão falsos profetas, trazendo doutrinas que confundem e distanciam os justos. Igrejas se dividirão, a fé será colocada em dúvida e os valores morais serão distorcidos. Será um tempo de escuridão espiritual, onde muitos não saberão mais distinguir a verdade da mentira. As tentativas do materialismo e do prazer conquistarão imediatamente as mentes e os corações. Muitas almas cairão no engano, acreditando que a fé é supérflua ou ultrapassada. O barulho do mundo será garantido, e o silêncio da oração será esquecido. Somente aqueles que perseverarem em Cristo manterão a chama da fé acesa. Neste cenário, a fé será testada como nunca antes. Somente aqueles que permanecerem firmes na oração e no Evangelho conseguirão resistir às tentativas e confusões do mundo. Oração para este momento. Senhor, fortaleça minha fé e não permita que eu me perca no meio da escuridão. Guarda meu coração em tua verdade e guia-me com a luz do teu amor. Amém. O terceiro sinal será uma manifestação extraordinária no céu. Padre Pio acreditava que o próprio firmamento nos daria sinais visíveis da proximidade da segunda vinda de Deus. Haverá luzes, estrelas que perderão seu brilho e outras características celestes que desafiarão a ciência. Será um espetáculo impressionante, mas também assustador para aqueles que não têm fé. Além disso, o sol poderá proteger por um tempo, e a lua adquirirá uma cor vermelhada. Sinais inexplicáveis aparecerão no horizonte, e os céus parecerão vibrar com uma mensagem divina. Será impossível ignorar a manifestação do poder de Deus, e muitos cairão de joelhos, buscando sua presença. Os corações dos homens tremerão diante dessas manifestações, mas aqueles que creem saberão que Deus está preparando o mundo para o momento mais importante da história, a volta do seu Filho, Jesus Cristo. Oração para este momento. Deus Todo-Poderoso, dá-me um coração preparado para ver teus sinais. Que minha alma se enche de esperança e confiança na tua promessa de salvação. Amém. O quarto e último sinal será uma prova final. Padre Pio nos anunciou que, antes da segunda vinda, o mundo passará por uma grande tribulação. Será um tempo de sofrimento, mas também de purificação. As nações se levantarão umas contra as outras, o amor de muitos esfriará e os cristãos serão perseguidos por sua fé. Será como o deserto pelo qual o povo de Deus caminhou antes de entrar na terra prometida. Famílias serão divididas, o ódio e a violência se espalharão, e muitos perderão a esperança. Será um tempo de prova intensa,
onde cada alma será chamada a fazer uma escolha, permanecer fiel a Deus ou se render às trevas. Mas lembre-se, aqueles que perseveram até o fim da certificação da coroa da vida eterna. Mas, assim como o Senhor esteve com seu povo no passado, Ele estará conosco. A prova será também um momento de maior manifestação da graça divina. Os anjos estarão ao lado dos que oram e esperam em Deus. Oração para este momento. Pai Celestial, ajuda-me a atravessar as tribulações com coragem. Que eu seja testemunha viva da Tua promessa e mantenha minha fé inabalável, até o dia em que verei Tua glória. Amém. Meus irmãos, os ensinamentos de Padre Pio nos mostram que os sinais da segunda vinda de Deus não são motivo para medo, mas sim para preparação e esperança. Aquele que vigia, ora e se mantém firme na fé não tem o que temer. Pois no momento exato, Cristo voltará em glória para restaurar todas as coisas e nos conduzir à vida eterna. O primeiro sinal que antecede a segunda vinda de Deus, segundo os ensinamentos de Padre Pio, é o clamor da natureza. A criação de Deus recebeu a emissão de sinais claros de que algo grandioso está por vir. Fenômenos naturais se intensificarão, como terremotos de magnitude jamais vistas, vulcões despertando após séculos adormecidos, tempestades devastadoras e inundações que mudarão geografias inteiras. A Terra, como se estivesse em um lamento, clamará para que a humanidade volte a olhar para Deus. Padre Pio afirma que a natureza reflete o estado espiritual da humanidade e quando os corações se afastam do Criador, a criação também sofre em consequência disso. Esses sinais não serão simples eventos isolados, mas uma sequência crescente e assustadora que leva as pessoas a questionar o curso de suas vidas. Os que têm fé perceberam que esses acontecimentos não são obra do acaso, mas sim uma tentativa divina de acordar as almas adormecidas. A temperatura global se tornará mais assustadora com ondas de calor e frio extremos rompendo padrões conhecidos. Regiões antes férteis poderão se tornar desertas enquanto outras áreas enfrentam chuvas torrenciais ininterruptas. É como se a natureza estivesse anunciando sua exaustão sob o peso do pecado humano. É nesse momento que os cristãos precisam intensificar suas orações, pois esse clamor será um chamado claro para que a humanidade busque reconciliação com Deus. Este sinal também revelará a fragilidade do homem diante do poder divino, pois todas as tentativas de conter as forças da natureza serão em vão. Padre Pio ensinou que esses momentos de tribulação são oportunidades de purificação e conversão. O segundo sinal antes da segunda vinda de Deus será uma confusão espiritual. Padre Pio nos alertava sobre o surgimento de tempos de grande engano em que muitos se esquivavam da verdade e se perdiam em ideologias transmitidas aos ensinamentos do Evangelho. Nesse período a fé será testada de maneira nunca antes vista. Surgirão falsos profetas que com palavras doces e promessas de soluções fáceis levarão multidões ao erro. Doutrinas estranhas e encorajadoras à fé cristã ganharão força enquanto o verdadeiro evangelho será atacado e desacreditado. Muitos sinceramente se sentirão perdidos e confusos sem saber em quem acredita ou a que doutrina seguir. Igrejas que antes eram fontes de luz e verdade poderão ser corrompidas por divisões internas e interesses mundanos. O materialismo e o individualismo aumentarão criando barreiras entre os homens e Deus. Padre Pio afirmava que nesses tempos será essencial permanecer em oração constante, pois somente através da intimidade com Deus será possível discernir a verdade da mentira. A confusão espiritual não atingirá apenas as igrejas, mas também as famílias e comunidades. As relações serão enfraquecidas pela falta de amor e compreensão, enquanto valores essenciais serão descartados como se não fossem necessários mais importância. Muitos buscarão satisfação em coisas passageiras como bens materiais e prazeres imediatos, abandonando a busca por Deus e a vida eterna. Mas mesmo em meio a essa confusão haverá aqueles que permanecerão fiéis e serão luz no mundo. O terceiro sinal antes da volta de Cristo será uma manifestação celestial impressionante. Padre Pio nos ensinou que o céu revelará sinais claros e inconfundíveis para alertar a humanidade sobre a proximidade do retorno de Deus. Serão características tão grandiosas que ninguém poderá negar sua existência. Estrelas que antes brilhavam intensamente poderão desaparecer ou mudar de posição, enquanto luzes misteriosas cruzarão os céus, deixando cientistas perplexos e a humanidade assustada. A lua poderá adquirir uma coloração vermelha intensa como se estivesse coberta por sangue, e o sol poderá escurecer temporariamente, lançando o mundo em um momento de profunda reflexão e temor.
Esses celestiais não serão obras da ciência nem explícitos pela lógica humana, mas sim manifestações diretas do poder divino. Padre Pio explicou que essas manifestações são um último apelo de Deus para que a humanidade volte a si e se reconcilie com Ele. Será um tempo de temor, mas também de esperança, pois aqueles que estão em comunhão com Deus verão nesses sinais uma confirmação de suas promessas. As almas verdadeiras encontrarão consolo sabendo que a justiça divina está próxima e que a vitória de Cristo sobre o mal finalmente será consumada. Nesse período os anjos serão especialmente ativos protegendo e guiando aqueles que permanecem fiéis enquanto os céus parecem vibrar com a proximidade do retorno do Senhor. O quarto sinal será uma grande provação final de um período de tribulação intensa e purificação espiritual. Padre Pio afirma que antes da segunda vinda de Deus a humanidade enfrentará desafios como nunca antes. Esse será um tempo de sofrimento profundo, mas também de esperança, pois será uma oportunidade de purificar as almas e prepará-las para a vinda de Salvador. Nessa fase, as nações estarão em grande conflito e guerras devastadoras poderão surgir. O ódio entre os povos será intenso e o amor de muitos se esfriará. As famílias enfrentarão divisões profundas e os cristãos serão perseguidos por sua fé de maneira mais agressiva e implacável. Será um período de trevas em que muitos se sentirão abandonados, mas Padre Pio nos lembra que Deus nunca abandona aqueles que clamam por Ele. Durante essa provação final muitos perderão a esperança acreditando que o mundo está à beira do colapso, mas os que injetam no Senhor saberão que tudo faz parte do seu plano perfeito. A prova final será também um momento de purificação espiritual em que cada alma será chamada a fazer uma escolha clara e definitiva entre seguir a Deus ou sucumbir às tentações do mundo. É nesse contexto que a fé será testada ao extremo, mas também será fortalecida para aqueles que perseverarem. Além desses 4 grandes sinais, também há pequenos sinais que servirão de alerta para os que estiverem atentos. Padre Pio nos ensinou que o arrependimento e a oração sincera são as chaves para atravessar esses tempos difíceis com fé e confiança no plano divino. Durante os sinais da natureza da confusão espiritual, das manifestações celestiais e da provação final, será essencial permanecer firmes na oração e no amor a Deus. Somente através da comunhão com Ele será possível superar as tribulações e alcançar a vida eterna. Esses não sinais são motivos de medo, mas sim de esperança, pois eles anunciam a promessa de que Cristo voltará em glória para restaurar todas as coisas. Os ensinamentos de Padre Pio nos convidam a refletir sobre nossas vidas e nos preparamos para o encontro com o Senhor através da oração da caridade e do amor ao próximo. Que estejamos atentos a esses sinais e prontos para acolher a segunda vinda de Deus com fé, alegria e confiança em suas promessas. Padre Pio sempre ressaltou a importância de permanecer vigilante em tempos de grande tribulação. Quando a humanidade se encontra afastada da luz de Deus, as trevas espiritualmente ganham espaço nos corações e nas mentes. É nesse momento que o inimigo tenta agir com mais intensidade, semeando dúvidas, medos e desesperança. Muitas pessoas sentem uma sensação inexplicável de vazio, como se algo fundamental estivesse faltando em suas vidas, mas poucas entenderão que essa ausência é a falta da presença de Deus. A alma humana foi criada para estar em comunhão com o Criador, e quando essa ligação é rompida, nada no mundo pode preencher o vazio deixado. Padre Pio nos ensinou que o segredo para suportar essas provas é permanecer firme na fé, cultivando a oração constante e confiando plenamente na vontade divina. Não importa o quão turbulentas sejam as circunstâncias exteriores, aquelas que têm o coração ancorado em Deus encontrarão força e serenidade para atravessar até os momentos mais sombrios. As dificuldades que surgirão também serão uma grande oportunidade de transformação. Muitas almas que hoje vivem afastadas da fé serão tocadas por um profundo desejo de conversão. Padre Pio afirmava que Deus utiliza até mesmo as situações mais adversárias para atrair seus filhos de volta ao caminho da salvação. Quando tudo parece perdido, muitos se lembram do amor de Deus e do poder da oração. Igrejas que antes estavam vazias começarão a se encher novamente. O som dos fiéis orando com fervor e humildade ecoará como um hino de esperança em meio ao caos. Será um tempo de retorno às origens da fé, onde a simplicidade e a devoção sincera prevalecerão sobre as distrações do mundo moderno. Padres e religiosos, inspirados pelo exemplo de santos como Padre Pio, se levantam com coragem para guiar o rebanho de Cristo com sabedoria e amor. Suas palavras tocarão os corações resistidos e reacenderão a chama da fé em muitos que se possuíam.
A união entre os fiéis será fortalecida como nunca antes. Grupos de oração se formarão em casas, nas lojas e até em locais onde o acesso à fé será desafiado. A comunhão entre os cristãos se tornará um verdadeiro refúgio em meio às tribulações. Padre Pio ensinou que onde duas ou mais pessoas se reúnem em nome de Cristo, Ele está presente. Por isso, as reuniões de oração não trarão apenas conforto espiritual, mas também serão momentos de milagres e graças extraordinárias. Muitas pessoas testemunharão curas físicas, emocionais e espirituais que desafiarão toda a explicação humana. Será como se o céu estivesse se abrindo para derramar vitórias sobre aqueles que permanecem fiéis e perseverantes. A fé crescerá e se tornará mais forte, não como um ato de religiosidade superficial, mas como uma verdadeira entrega do coração a Deus. Além disso, há uma busca mais profunda pelo silêncio e pela contemplação. Padre Pio sempre incentivou seus seguidores a buscar momentos de recolhimento e diálogo íntimo com Deus. Em um mundo dominado pelo barulho e pelas distrações, a capacidade de ouvir a voz de Deus se tornará um verdadeiro tesouro. Muitas almas se retiram do tumulto da vida cotidiana para encontrar consolo no silêncio da oração. As palavras dos salmos e das escrituras sagradas ressoarão de forma ainda mais poderosa, oferecendo respostas e consolo para os momentos de incerteza. Será um tempo em que a espiritualidade ganhará um novo sentido, afastando-se do superficial e voltando-se para a essência do relacionamento com o Criador. Padre Pio costumava dizer que, no silêncio, Deus fala aos corações com claro, oferecendo força e direção. Aqueles que têm fé encontrarão um refúgio seguro nos sacramentos. A Eucaristia, o perdão no confessionário e a devoção à Virgem Maria serão armas essenciais para vencer os tempos difíceis. Padre Pio, que dedicou sua vida para celebrar a Santa Missa e ouvir confissões, acreditava que esses são os maiores tesouros deixados por Cristo à Igreja. Muitos sinceramente sentirão uma sede espiritual profunda, um desejo ardente de receber a presença real de Jesus na Eucaristia. As filas para a confissão se tornarão mais longas, pois as almas buscarão reconciliação e paz interior. Será um tempo de retorno honesto à vida sacramental, onde cada encontro com Cristo se tornará um momento de cura e fortalecimento. A devoção mariana também se intensificará, pois Nossa Senhora, como mãe intercessora, será um porto seguro para aqueles que invocarem com fé e amor. Padre Pio sempre recomendava rezar o rosário todos os dias, e nesses tempos de tribulação, essa prática se tornaria uma fonte inesgotável de proteção e consolo. As crianças e os jovens, muitas vezes considerados perdidos, também serão tocados pela graça divina. Padre Pio acreditava que a pureza das crianças e a força dos jovens são dons preciosos que Deus utiliza para renovar a fé na humanidade. Será impressionante para os jovens se levantarem com coragem para testemunhar sua fé em meio às adversidades. Muitos deles se tornarão verdadeiros apóstolos da esperança, evangelizando com suas vidas e inspirando aqueles ao seu redor. Movimentos de oração e evangelização liderados por jovens se espalharam, trazendo uma nova chama de entusiasmo para a Igreja. As crianças, por sua vez, serão verdadeiras mensagens do amor de Deus, pois suas palavras inocentes e suas orações simples tocarão profundamente os corações de seus familiares. Será um tempo de renovação, onde o Espírito Santo agirá com força através daqueles que têm corações puros e abertos à graça divina. A caridade se tornará uma virtude essencial nesse período de tribulação. Padre Pio nos ensinou que a caridade é o amor de Cristo em ação. Aqueles que têm fé serão chamados a partilhar com os necessitados, a oferecer apoio aos aflitos e a acolher os desamparados. Será um tempo em que o verdadeiro cristianismo será vívido na prática. A solidariedade entre as pessoas crescerá e muitos abrirão suas mãos e corações para aliviar o sofrimento do próximo. Obras de misericórdia se multiplicarão e cada ato de amor será uma luz em meio à escuridão. A partilha do pão, da palavra de consolo e do tempo dedicado ao outro se tornará uma verdadeira arma espiritual contra as trevas. Padre Pio afirmava que quando ajudamos o próximo, ajudamos o próprio Cristo. A caridade será a prova viva de que o amor de Deus ainda reina nos corações dos que permanecem fiéis. O sofrimento será também uma oportunidade de santificação. Padre Pio, que carregou os estigmas de Cristo por 50 anos, ensinou que o sofrimento aceito com amor tem um poder redentor imenso. Muitos experimentarão dores físicas e espirituais, mas ao oferecê-las a Deus,
essas dores se transformarão em graças abundantes. O sofrimento é garantir um meio de unir-se mais profundamente ao sacrifício de Cristo na cruz. Não será um sofrimento vazio, mas sim um caminho de purificação e santificação que conduzirá as almas ao céu. Padre Pio disse que a cruz é o caminho que leva à glória, e aqueles que abraçam suas dificuldades com fé confiam forças inimagináveis para perseverar. Os milagres se tornarão mais evidentes nesse período. Padre Pio acreditava que Deus nunca abandonaria seus filhos, especialmente nos momentos mais difíceis. Muitas testemunhas serão curas extraordinárias, inesperadas e sinais claros do amor de Deus saciados no mundo. Cada milagre será como uma gota de esperança em um oceano de provações. Os testemunhos se multiplicarão, inspirando a fé em muitos que perderam a confiança no poder divino. Pessoas que antes viviam afastadas de Deus se ajoelhariam em oração, registrando que somente Ele tem o poder de restaurar suas vidas. Que esperamos, a cada dia, preparar nossos corações para esse encontro glorioso. Persevere na oração, na fé e no amor ao próximo. Deus está no controle, e suas promessas nunca falham. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Que a paz e a vitória de Deus estejam sempre com você. Amém.